Se eu fosse dar um nome para o meu testemunho, eu daria um nome que geralmente eu repito. Que eu era um vaso quebrado, pelo qual Deus pagou preço dobrado, com pagamento adiantado, para receber o vaso, 39 anos depois, todo quebrado, para Ele próprio consertar. Eu era uma menina que desde 5 anos de idade trabalhava. Como que trabalhava? Com as coisas que meu pai e a minha mãe faziam. Então, eu era com 5 anos, meu pai me mandava com as minhas irmãs tranger graúna. Graúna é uma avezinha pequenininha, pretinha, magrinha. E eu tinha 5 anos, bem magrinha e pretinha também. Então, era uma desmoralização total. Por quê? Eu gritava, show graúna, para eu não comer o milho e o arroz que a gente plantava, os brotos, né? E a graúna nem ligava, pensava que era uma colega mais exigente. Então, eu sempre trabalhei. Eu sabia cortar seringa, fazer farinha, sabia fazer casa coberta de cavaco, de palha, de jarina, de uricuri, de todas as espécies que vocês imaginam. E ainda era uma criança muito inventiva, já estava na adolescência. Por quê? Eu fui criada com a minha avó, que era uma velhinha cearense, católica, praticante, que me ensinou os rudimentos do cristianismo. Ela não sabia ler, não sabia escrever. Ali não haviam médicos, não haviam nem padres, nem pastores. Então, tudo que eu aprendi de Deus, eu aprendi com a minha avó. Que Jesus tinha morrido na cruz para nos salvar. Eu era uma pessoa temente a Deus. Um dia, eu fiz um propósito com Deus. Hoje eu chamo de propósito, né? E fiquei 30 dias em oração. Naquele tempo eu chamava rezando, como dizem os nossos irmãos católicos. E fiquei 30 dias orando, para pedir para o meu pai, para que ele deixasse eu ir para a rua para estudar. E um dia ele estava fazendo o chiqueiro de um porco, quando de repente eu falei, papai, eu gostaria que o senhor deixasse eu ir para a rua para estudar e cuidar da minha saúde. O meu pai parou o martelo no ar, com o prego na boca, não precisa ficar assustado, ele não jogou o martelo em mim, e olhou para mim e disse assim, você quer ir agora ou daqui a uma semana, quando nós vendermos a borracha e você levar algum dinheiro? Eu não acreditava que meu pai estava deixando. Aí eu lembro que eu arrudiei assim uma moita e me ajoelhei e agradeci a Deus. Hoje essa moita é uma árvore enorme, lá no lugar onde nós morávamos. E aí fui para Rio Branco. Quando cheguei lá, fui morar uns dias com um primo, já mapeei a quem é que precisava de empregada doméstica, fui trabalhar como doméstica na casa de um professor, comecei fazendo o Mobral, que naquela época a alfabetização para jovens e adultos era feita pelo Mobral. Então eu entrei na sala do Mobral, que tinha empregadas domésticas, pessoas que trabalhavam na construção civil, pessoas que moravam na periferia, que vieram dos antigos seringais, que estavam sendo expulsos por aquele processo de decadência na década de 70 dos seringais. Só que tinha uma coisa, eu não sabia ler e escrever, mas eu sabia matemática. Isso foi em 1975, eu já tinha 16 anos de idade. Eu cheguei em Rio Branco em setembro de 75 e comecei a estudar numa escola chamada Natalino da Silveira Brito, nesse curso do Mobral. E eu fiz a professora. O curso começou em fevereiro, então, setembro já estava tudo muito adiantado. Eu entrei numa fase que ainda já tinha corrido muita coisa. E a professora resolveu fazer uma recapitulação para que eu pudesse tentar me encaixar. E ela colocou as letras na lousa e começou a dizer o som de cada letra, os fonemas. E eu não sabia ler e escrever, mas era boa de matemática, porque eu aprendi as 4 operações com o meu pai para vender a borracha e não ser enganada pelo marreteiro. E quando eu cheguei na sala de aula, que ela mostrou as letras e mostrou o som das letras, os fonemas, e soletrou a palavra banana, eu fiz uma equação matemática. Então é assim?
B mais A é ba, N mais A é na, então banana. E aí passou a ser muito fácil. Eu decorei as letras, o som das letras e somava. E dava exatamente as palavras. E lia. Em 15 dias eu estava alfabetizada. E a professora ficou encantada, porque eu era muito boa em matemática. Ela disse, olha, não dá para você ficar aqui, porque você já está um pouco mais adiantada. Vá para a educação integrada. Então, em outubro, ela me transferiu para essa sala da educação integrada, que equivalia às 4 primeiras séries do primário. E eu comecei estudando. Só que na minha turma antiga não tinha chamada. Quem entrava assistia a aula. Não sei nem se tinha matrícula, como que era. Chegava lá, entrava e assistia a aula. Lá tinha chamada. E a professora tinha uma folha de papel que tinha uma lista de nomes. E, para minha infelicidade, ela não quis virar a página para me colocar no final. Lá em cima, assim, no cabecinho, ela botou Maria Osmarina da Silva. E eu, ainda que entrando em outubro de um curso que começou em fevereiro, na hora da chamada, ela, Maria Osmarina da Silva. E eu me levantei e fui até a mesa dela. E ela disse, que é isso, menina? Você é doida? Quando eu lhe chamar, você diz presente, você é abestada, por que veio fazer na minha mesa? Eu fiquei muito tímida com aquela pedagogia, me sentei lá atrás e todo mundo riu de mim. No outro dia eu imaginei, não vou mais na escola. As pessoas vão mangar de mim. A gente chama mangá no norte, né? Caçoar. Não sei como é que vocês chamam por aqui. E de repente, eu estava fazendo o café da tarde lá da casa que eu trabalhava. Eu pensei, se eu não for, eu vou ser chamada de abestada pro resto da vida. Eu vou. E fui. Entrei e sentei na última cadeirinha lá atrás. E quando ela chamou Maria Osmarina, eu presente. Aí todo mundo, agora ela aprendeu. Mais uma risada. Mas no final do ano tinha um provão. E esse provão, ele avaliava quem passava ou não. Quem passava no provão, era dado pelo MEC, tinha concluído o primário. Éramos 46 alunos. Fizemos o provão. E daqueles 46 só passaram 3. Um deles era eu, com 5,5. Ou seja, um vaso quebrado pelo qual Deus pagou o preço dobrado com pagamento adiantado. E eu já peguei esse adiantamento, né? Disse, agora eu quero entrar na 5ª série. A essas alturas já tinha conseguido uma vaga na casa Madre Elisa para ser postulante à freira. E entrei na casa das freiras, só que a irmã falou, minha filha, aqui você trabalha, não precisa pagar o colégio, mas tem que trabalhar. Com justa razão, eu não podia pagar um colégio particular. Então, comecei lá morando com as freiras. Quando chegou o período letivo, a irmã disse, minha filha, você não tem como acompanhar a 5ª série. Porque esse seu primário, eu acho que não valeu muito, não. Ele é muito precário. E eu fiquei assim, você vai fazer de novo a 4ª série. Eu fui dar uma olhadinha na 4ª série, com todo respeito pelos pequenininhos que eu vi correndo na igreja, eram todos desse tamanhinho. E eu com 17 anos... A essas alturas, com 17, eu já era desse tamanho. Eu digo, mas meu Deus, como é que eu vou ficar com os pequenininhos lá naquela turma? Eu disse, irmã, por favor, deixa eu ficar. A senhora faz um teste comigo. Se eu não acompanhar, a senhora me põe lá com os pequenininhos. Então, a irmã disse, então, tá bom, vamos lá. Primeira prova, se você não tirar notas boas em todas as matérias, vai estudar junto com os pequenininhos. Aí, eu trabalhava, como eu falei para vocês, só que eu tinha que acordar às 5h30 para fazer o café da manhã, para quando as irmãs fossem para a capela, o café já estava pronto. Depois ajudava no almoço, lavava a louça, o colégio era bem pertinho, quando tocava a campainha, 1h da tarde, eu entrava na sala de aula. Voltava, aguava o jardim, fazia o jantar, lavava a louça e eu podia estudar até 8h30. O problema é que eu só terminava de limpar tudo quando já eram 7h30, às vezes 8 horas. Então, não tinha tempo para estudar. E a minha madre mestra ficava de olho no vitrô da minha porta, né? Porque não podia dormir mais tarde do que isso. Aí eu digo, como é que eu vou tirar o atrasado? Que eu vou ter que estudar um pouco mais. Na minha estratégia de cabeça. Aí eu fiz uma manobra, enfim, de desobediência, mas pela misericórdia de Deus já estou perdoada. Então, eu comprei velas, escondido da minha madre mestra, uma cartolina preta, botei no vitrô do meu quarto, ficava de frente para o dela, botava o sofá no chão, acendia a vela num pires e estudava até 1, 2, 3 horas da manhã.
para encerrar a história, quando veio a primeira prova, a menor nota que eu tirei foi em português, que foi 8. E tirei 9,5 com um professor que ninguém nunca tinha tirado mais do que 6, em matemática. E a irmã ficou encantada. Então, Deus pagando aquele pagamento adiantado para esse vaso velho todo quebrado. Aí, na 6ª série, eu fiz as provas do supletivo do 1º grau, aprendi esse caminho de supletivo, né? E passei em todas. Fiz o início da 8ª, quando eu estava no início da 8ª série, eu fiz as provas do supletivo do 2º grau, passei em todas. Aí pensei, eu agora vou sair da 8ª série e vou para o 1º ano básico, como se fosse o meu pré-vestibular, porque eu não podia pagar um pré-vestibular. E eu tinha que ter contato com a língua inglesa, com algumas coisas, ferramentas, para poder passar no vestibular. Bem, a essas alturas já são 1978, e eu já havia conhecido o Frei Leonardo Boff, o Chico Mendes, Dom Moacir, que eram pessoas que lidavam com a teologia da libertação. E as irmãzinhas mais conservadoras se opunham às mais progressistas, dizendo que aquelas pessoas elas eram comunistas. Porque elas se envolviam com índio, com seringueiro, e era contra a expulsão deles das terras, e aquelas coisas todas. Mas quando a gente é jovem, quando as pessoas ficam falando muito mal de uma coisa, a gente quer entender melhor, e foi isso que aconteceu comigo. Então, uma vez eu vou à missa, e tem um cartaz, curso de liderança rural com Clodovil Boff e Chico Mendes. Eu digo, agora que eu vou entender esse padre comunista. Me inscrevi no curso, e conheci o Chico Mendes assim. E me apaixonei por uma visão que eles trabalharam o Sermão da Montanha, em que se tem um compromisso com o reino, mas também aqui. E aí comecei a entrar em crise. Eu não quero mais ser freira de clausura, né? As pessoas que eu conhecia, que estavam sendo expulsas da sua terra, da sua situação mais difícil, os índios, os seringueiros, enfim, eu quero trabalhar com esse pessoal por essa causa. E foi assim que eu pedi para a irmã para sair do convento. Em 70, no final de 78, início de 79, e ela me agradeceu muito, porque eu já ia para o Rio de Janeiro. Eu poderia ter ido para estudar e depois sair, mas, pela graça de Deus, a minha ética não me permitiu fazer isso. Então, voltei para o bairro de periferia, continuei fazendo como empregada doméstica e estudando no colégio. E elas me deram uma bolsa para que eu continuasse os meus estudos. Fiz o vestibular, passei no vestibular, me envolvi fiz história, com movimento social, etc, etc. Tudo que é movimento que vocês possam imaginar. Social.